Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo do grupo de trabalho de ODS. Hoje nós estamos seguindo aquela linha de desenvolvimento de cada uma das metodologias, de cada um dos grupos do trabalho. A gente está abordando metodologias diferentes. Tivemos agora de manhã o artigo 11, muito bem discutido aqui da lei de licitações. Agora a gente tem aqui uma ação que nós vamos ter uma apresentação do Ronaldo de Taquaritinga do Norte, que eles vão contar como é que eles fizeram a implementação dos ODS no planejamento, no processo de planejamento, plano diretor e tudo mais. Então, assim, vai ser uma coisa de participação muito boa. Lembrando aqui que eu acabei de dar um aviso, vou deixar aqui registrado também, nós tivemos um probleminha interno aqui na CNM, e nós, a equipe inteira, fomos chamados para uma reunião das 15 até as 18, interna, na CNM. Então, nós vamos até pedir para o pessoal mandar aqui um aviso, a gente vai rolar isso aqui normal, a gente vai ter esse aviso, mas eu vou pedir para as meninas notificarem que a gente vai precisar prorrogar a do ODS e a de licitações da parte da tarde. Então, de 4, a gente vai conseguir fazer 2 hoje, tá? Mas vamos começar aqui com a apresentação do Ronaldo. E, por favor, pessoal, caprichem nas perguntas, caprichem nas ações. Lembrando que é daqui que a gente vai começar a construção de uma realidade diferente, pessoal do Nova Juntos. Vamos lá, Ronaldo, é contigo, então. Pode começar. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos e a todas. Vamos aqui falar um pouquinho, né, sobre a implementação dos ODS no plano diretor de Taquaritinga do Norte, em Pernambuco, cidade que fica localizada no agreste setentrional aqui da nossa região, né? E vou começar falando sobre o nosso processo de construção, onde nós tivemos reunião executiva com os secretários municipais, oficinas de técnica de capacitação com secretariados, diretores e suas equipes, oficinas técnicas de capacitação com núcleo gestor, que nós formamos um núcleo gestor para atuar diretamente no plano diretor, né, um misto entre a sociedade civil, poder público, Câmara de Vereadores. Fizemos visitas técnicas, FIDEM, junto com a arquiteta. A CODEP-FIDEM é uma agência de planejamento do governo do estado de Pernambuco, onde nós firmamos um convênio para que, a partir daí, eles nos fornecerem as metodologias para que a gente aplicasse nessa construção do plano diretor. As audiências públicas, na sede, no distrito, e 76 comunidades e sítios, né, que o município tem mais quadrado. Então, nós fomos até essas pessoas ouvir, né, as demandas, ouvir as reivindicações da população. Além das divulgações por folders, redes sociais, som e rádio, que são sistemas que ainda funcionam muito bem aqui em nossa cidade, principalmente em cidades de interiores. Fizemos fóruns de lançamento com a revisão do produto 1, mesa redonda com as autoridades municipais, prefeito, vice-prefeito, vereadores, promotor, juiz, as autoridades da cidade, e 47 reuniões registradas em ata. Além de o investimento da prefeitura com as contratações de arquiteto, profissional de marketing, e os outros profissionais, nós utilizamos os técnicos que nós já tínhamos aqui da nossa prefeitura. Então, as etapas desse processo de revisão. Vocês todos conseguem visualizar aí, não conseguem? Sim. Então, as etapas do nosso processo foi formação do núcleo gestor, quem vai fazer, a modernização social para a participação do processo de revisão do plano diretor, a metodologia, como vai ser a organização institucional, o detalhamento das atividades e produtos, o diagnóstico, qual a cidade que temos, né? A gente fez uma capacitação dessa leitura técnica, onde a gente trouxe as pessoas e a gente pediu que as pessoas mostrassem para nós o que é que nós temos, né? E a proposta de diretrizes é qual a cidade que queremos. Então, nós lançamos essas perguntas e trouxemos essas respostas. Daí veio o projeto de lei, né, do plano diretor participativo e como construir a cidade que queremos. Então, nessas escutas públicas, nessas audiências, elaboramos, fizemos essas discussões até chegar lá no final, que vai ser a aprovação. Aqui são os 3 produtos. O produto 1, que foi o diagnóstico municipal, a leitura técnica e comunitária. O produto 2, que são as diretrizes, as ações estratégicas e mapas síntese. E o produto 3, que é o projeto de lei, com seus anexos, que vem com todas as suas regulamentações. Voltando para
os ODS, né? Aí, como nós fizemos a implementação dentro do plano diretor nos ODS. Por que os ODS são importantes para os municípios? Por estarem mais próximos das populações, os governos locais são atores chaves para o alcance das metas e objetivos e, consequentemente, dessa agenda. A Agenda 2030 só será alcançada se os gestores e gestoras municipais se empenharem em alinharem suas políticas públicas de acordo com os indicadores estabelecidos. Então, alguns indicadores, nós vamos ver alguns casos práticos que nós já introduzimos já nesse plano diretor. O primeiro que eu quero apresentar para vocês são duas intervenções, na verdade. Uma, junto com a comunidade, que nós identificamos como ODS 17, parcerias em meio de implementação, onde nós reunimos a comunidade e fizemos uma intervenção, aqui a gente pode ver nas escadinhas, né, numa rua, num local onde era pouco valorizado, né, onde a baixa estima da população era pequena. Então, nós reunimos um grupo de pessoas, reunimos os moradores, as crianças, e fizemos essa arte em grafite para poder valorizar, né, em meios de parceria. Essa é uma forma de a gente fazer essa intervenção de uma forma simples, mas que a gente gerou um resultado naquela comunidade que trouxe, né, um aspecto melhor e paisagístico também. E, ultimamente, eu até já cheguei a comentar, nós tínhamos uns espaços, né, desvalorizados, e há pouco tivemos o aniversário da cidade e que queríamos fazer uma representação, né, de Taquaritinga, Menina Natureza, também onde houve outra intervenção de forma de grafite, que também foi feito por meios de parceria, junto com a comunidade, junto com alguns profissionais que atuam nessa área. Aqui são aspectos ambientais do nosso município, onde a gente tem voo de asa delta, que é a rampa do PP, né, partindo pelas os diagnósticos, né, das diretrizes que precisamos melhorar a parte turística. Apresentamos desta forma o resumo dessas diretrizes, que lá na frente elas foram pactuadas, né, em audiências públicas. Aqui, como diretrizes, nós colocamos aspectos ambientais. Vou citar um exemplo e não vou falar todos detalhadamente de cada um, porque são ações e são particularidades do município, né? Não adiantaria eu também estar falando tudo que a gente colocou nesse planejamento da cidade de Taquaritinga do Norte, porque aí também vai requerer mais tempo e não seria necessário a gente também utilizar nosso tempo nesse momento. Mas, como aspectos ambientais, promover a preservação do meio ambiente através da conservação, sobretudo do uso sustentável dos recursos humanos. Então, qual a estratégia e o objetivo? Conservar recursos naturais. Então, qual o ODS que se enquadraria nesse aspecto, nessa estratégia de objetivo? Que é o ODS 11, Cidade Sustentável, como nós podemos colocar aqui. E, em seguida, nós colocamos as ações. Criação Municipal de Preservação Ambiental, que deverá criar o plano de manejo, estabelecer as áreas dos municípios com maior relevância ambiental, o conjunto de serras de Taquaritinga, o Vale do Rio Capibaribe, bem como criar outras áreas de conservação, restauração e vegetação de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais, que deverá estimular a atividade de baixo impacto ambiental. E, assim, eu posso citar agora como saneamento básico, que foi outra diretriz, que elencamos aí o ODS 6, a água potável e saneamento, aí onde colocamos a estratégia do objetivo, que é melhorar o abastecimento de água, onde até nós já citamos que a cidade ela tem muitas fontes de água, e essa água ela é direcionada para outros municípios, né, por ser uma cidade alta, por ter muitas fontes, mas as cidades circunvizinhas que cortam, né, o polo de confecções, como eu até já citei para você, Maurício, elas vêm retirar essa água potável daqui e ela é destinada para outros municípios. Então, aí aqui a gente identificou o ODS 14, Vida na Água, e tem como ações a avaliação e definição de locais para a construção de novos açudes, barreiros, ampliação da rede atual de distribuição de água, implantação de estação de tratamento de água, enfim. E colocamos também implantar o sistema de esgotamento sanitário, né? Porque a rede de saneamento estadual, que a gente chama de Compesa, aqui no município ela atua com abastecimento de água.
já o esgotamento sanitário, né, que muita gente chama de saneamento básico, que nós não temos a rede do saneamento básico, nós temos o escoamento sanitário. Passam as manilhas, né, e vai escoar esse saneamento em algum lugar, ou algum riacho, ou algum canto, mas a gente não tem o tratamento adequado. Então, foi identificado como ação a implantar a rede de esgoto, né, a estação de tratamento de esgoto para a sede municipal e os distritos. Aí agora eu vou falar um exemplo sobre turismo. Citar, como a gente colocou isso, turismo, essa é a foto da Praça Central, e nós identificamos aqui, como diretriz, fortalecimento da atividade turística no território municipal, como forma de dinamizar a economia e preservar recursos relevantes, né? Também através do ODS 17, parcerias e meio de implementação, e como estratégias e objetivos, aí elencamos, promover preservação do patrimônio histórico-cultural do município, com criação do plano de conservação integrada do patrimônio histórico, cultural, que deverá contemplar a preservação, recuperação, proteção legal e tombamento do patrimônio material e imaterial, tanto da sede como dos outros distritos. Aí, promover tratamento paisagístico, estruturar os núcleos urbanos e lugares turísticos, isso tudo faz parte também do planejamento turístico do plano diretor. Aqui são imagens, essa imagem aqui a igreja, um pouco neblina, esse período que nós estamos agora, é de 15, 14 graus, acredito que agora estamos com 21 graus, mas a cidade também é fria no período de inverno, no período de verão ela chega aos 30 e 32 graus, por aí, não é? Essa aqui são fotos de distrito de Gravatar de Ibiapina, para centro da cidade, onde a gente considera esse distrito cultural pelo seu casario, pela predominância, né, da estrutura, da característica mesmo do lugar, e um pouquinho agora eu vou falar sobre o desenvolvimento econômico, como é que a gente elencou algum ODS também nessa parte de desenvolvimento, né? Confecções, estruturar e inovar a infraestrutura, que é o ODS 9, que precisamos promover parcerias com sistemas S, para a qualificação de mão de obra e produção tecnológica do setor, modernização da feira de confecção de Pão de Açúcar, que é um dos distritos que fica próximo a Santa Cruz do Caparibe, próximo a Toritama e próximo a Caruaru, que é o polo de confecções, onde a gente também já outras bilaterais, né, Maurício, onde a gente tem uma série de fatores que a gente precisa trabalhar e precisa ter um olhar voltado, né, para essa região, tanto para a sobra de material, tanto para a malharia, para o jeans, tudo que é confeccionado aqui na nossa região, que geração de emprego, né, o ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. Esse incentivo e implantação do polo industrial na BR-104, que liga, né, todas essas outras cidades, no sentido placas a Gravatar do Ibiapina e placas Pão de Açúcar, que são distritos e comunidades aqui do município, né, e quando a gente pensou em colocar o ODS 3, trabalho decente e crescimento econômico, que às vezes não, geralmente a gente tem o crescimento desordenado, né, e a concentração de riquezas, né, não distribuída de forma desigual, né, que fica aquele trabalho mais puxado, trabalho mais para os pequenos, né, produtores, e os maiores, quando a gente vê aquela desigualdade, né, onde os grandes empresários lucram mais e as pessoas, a cidade, a qualidade de vida da cidade, não se preocupa, né, com o bem-estar, né, com a apresentação em si de onde você vive. Na agropecuária, nós colocamos o ODS 12 como consumo e produção responsável, que é plano integrado de desenvolvimento da agricultura do município, fortalecer a produção do café orgânico, com investimento em tecnologia e boas práticas que aumentam a produtividade. O café orgânico aqui no município está sendo também um produto muito bem comercializado e divulgado na região e no país. Nós temos vários produtores, eles estão mais organizados, né, eles estão lançando o seu produto com seu diferencial, que é a forma como esse café é cultivado, ele é colhido, crescido, né, os pés de café debaixo da sombra de árvores, então ele tem todo um manejo, tem todo um cuidado especial para que ele chegue ao produto final, que é aquele seu gostinho achocolatado.
e trazendo isso de diferencial. E esse diferencial ele vem acontecendo. A gente hoje teve uma reunião com o pessoal da Companhia de Saneamento de Água, da Compesa, pela manhã, onde nós estivemos distribuindo mais 500 mudas de árvores nativas, tipo ipê, algumas outras espécies, que ele já plantou lá 10 mil. Ele comprou uma área de 14 hectares e ele está reflorestando, ele está melhorando, tem a fazenda de café, onde as pessoas vão fazer a degustação, né? Ele tem o produto dele que ele vende, então ele veio com essa preocupação e a gente fez essa parceria também com esse proprietário para que ele possa também transformar e melhorar a sua área. Também no desenvolvimento econômico do nosso polo de confecções, aqui que nós chamamos de fábricas ou fabricos, né? Aqui são fábricas de malharia, confecção de camisaria, né? Onde é uma atividade econômica forte, também não só na cidade, na região, e que a gente precisa trabalhar alguns aspectos também nesse sentido. Na infraestrutura, como diretrizes, nós elencamos também o ODS 11, que é Cidade Sustentável, que, como estratégia e objetivo, melhoria do sistema viário municipal urbano, né, melhorar a mobilidade dos distritos, povoados e localidades produtivas rurais da Serra de Taquaritinga do Norte, né? Então, essas estradas, as rodovias que ligam, né, não só as estradas rurais, mas também as rodovias, PE e BRs, precisam também de vias e de parcerias e de investimento do governo do estado, de outros governos, para que as pessoas possam, os produtores possam coar a sua produção, né? Promover a acessibilidade, de acessibilidade que contemplem rampas de acesso em todos os prédios públicos e praças, adequar calçadas, melhoramento de acessibilidade em ruas em alto declive, conforme as leis municipais existentes. Qualificar o transporte público do município. Isso foi até um ponto que o Maurício destacou lá atrás, né? Ajustar os parâmetros do transporte público, os Toyotas, que são os carros de transporte alternativo, aqueles jipes, né? Os jipões, que nós chamamos aqui de Toyotas, para maior controle e adequação das condições de conforto e segurança. Esse tipo de transporte já foi regulamentado pelo governo do estado, porque antes era um transporte ilegal, né? Era um transporte alternativo ilegal, mas agora foi regulamentado aqui entre o estado de Pernambuco, e também, não só do estado, mas principalmente aqui na nossa região, por ser, né, um município acidentado, altas ladeiras, ruas, declives, então, para transporte de mercadorias, né, muitas mercadorias em grande quantidade, então esse é o transporte adequado que a região achou que se mais representa, né, para fazer esse tipo de trabalho. Então, criar um sistema municipal de transporte público de qualidade e que interage com as principais localidades. Aqui é a entrada principal da cidade, né, onde tem lá um índio que é representante, que o nome Taquaritinga é um nome indígena, né, veio de origem indígena, Taboca Branca, Buraco de Pedra Branca. E, continuando aqui, em nossas diretrizes, eu vou citar a melhoria da qualidade de vida das séries, distritos e povoados, né? Elencamos o ODS 15 de vida terrestre, com estratégias e objetivos, ampliar e qualificar a oferta das áreas de lazer e segurança pública, onde, nas escutas públicas, as pessoas acharam, né, a carência que precisavam ter mais investimento nessas áreas. E também na estrutura urbana, na cidade sustentável, nós colocamos o ODS 7 como estratégia e objetivos: energia limpa e acessível, implementar energia solar nos prédios públicos e ampliação de cemitérios, e construção de novos cemitérios, que é uma deficiência também, não só na cidade, mas como nos outros 2 distritos que nós temos. Só um comentário aqui, a política pública está bonita, mas as fotos estão sensacionais, hein? Que coisa mais linda aqui. Sério, tá? Você está gostando? Está um deleite esse negócio aqui. Vai lá, continua. Na política pública de saúde, educação e área social, como diretrizes, nós colocamos políticas de saúde pública, educação e social, estratégia e objetivo ODS 3, saúde e bem-estar. Eu trouxe um exemplo isolado desse ODS 3, se por acaso a gente achar pertinente, daqui a pouco eu apresento rapidinho,
e o ODS 16, que é para as instituições sociais, que eu não coloquei nessa apresentação, mas está em outra apresentação isolada, que é bem menor do que essa, bem curtinha, e se for pertinente, ou se não, em outro momento, a gente também pode apresentar, não tem problema. Mas as ações, atender os critérios do Plano Municipal de Saúde, Plano Anual de Saúde, implementar um canil municipal, criar o Centro de Controle de Zoonoses, que é uma deficiência e uma cobrança muito grande, educação de qualidade, ODS 4, atender o critério do Plano Municipal de Educação e ampliar as unidades escolares, ODS 1, erradicação da pobreza, e ODS 2, Fome Zero, atender os critérios do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né, que o SUAS, dentro de todos os seus programas e ações, podem atender, melhorar, né, e dar uma qualidade melhor de vida a essas pessoas que precisam desse tipo de assistência. Na gestão participativa, nós colocamos como estratégias e objetivo fomentar e garantir a participação da sociedade civil, com o ODS 17, parcerias e meios de implementação novamente, que o ODS 17, se a gente for observar, ele vai se enquadrar em todos os outros ODS, né? Do 1 ao 16, eu acho que o 17 ele foi pensado para que engaje em todos os demais. Então, implementação do Conselho de Desenvolvimento Urbano, que esse é necessário, principalmente para que o plano diretor funcione, não fique engavetado, não fique ali, né, só de enfeite, que fique guardado por 10 anos e que daqui a mais 10 anos faça a sua nova revisão e ele sair dali da gaveta e só mexer no documento, fazer algumas alterações, mas esse plano de desenvolvimento, esse conselho, ele precisa funcionar, né? Tem que funcionar e ele tem que deliberar para poder, de acordo com esse documento, dizer o que é possível ser feito e o que não é possível ser feito no município. Utilizar a tecnologia disponível para consulta popular, capacitação dos conselheiros de desenvolvimento urbano e integrar o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, porque nós já esse Conselho de Desenvolvimento Sustentável Rural, ele já existe, a gente precisa fazer a integração dele do rural com o urbano para que, junto com os outros instrumentos de planejamento, não só plano diretor, PPA, orçamento participativo, estejam todos alinhados. E também o plano de governo, né? Porque eu tenho, nos nossos planejamentos, eu tenho dado atenção àquele plano de governo, que foi onde os prefeitos foram eleitos, né? A proposta, poderíamos dizer assim, a proposta que a população escolheu para ser governado, né, para ser administrado nos 4 anos, então esse plano de governo dele tem que ser executável. Ele não pode ser esquecido porque foi um planejamento. E projetos de lei necessários, dentre vários, né, que aí a gente já entra com paz, justiça e instituições eficazes, né, que é regulamentar leis que darão apoio à execução do plano diretor. Algumas que já existem, algumas que precisam ser atualizadas e algumas que precisam ser implementadas e funcionar, né, como a lei de uso ou ocupação do solo, mecanismo de compensação urbanística, código de obras, de postura, de meio ambiente, código de mobilidade urbana. A gente está num dilema muito grande com esse mecanismo de compensação urbana, porque desde o plano diretor passado, houveram umas construções que excederam, né, os pavimentos, que eram 1, 2, no máximo 3 pavimentos. Então, no centro da cidade, onde descaracterizou a paisagem da cidade, a gente já identificou algumas construções ilegais, e aí a gente está trabalhando uma forma de esse mecanismo de compensação, porque eles infringiram, né, de uma forma ou de outra, conseguiram ali um alvará ou uma licença para poder fazer essa construção e exceder. Então, aí entrou a parte de né, ordenamento da estruturação urbana, que é um mapinha da sede do município. Depois eu vou colocar aqui a metodologia, o ordenamento territorial, onde nós temos a camada ambiental, a camada socioeconômica e a camada de uso e ocupação do solo, que resultou tudo isso numa leitura comunitária. Após essa leitura comunitária, veio a leitura técnica por aqueles profissionais que contratamos para poder fazer a formatação final. Aí a camada ambiental, aqui o mapa todo do município, Taquaritinga do Norte aqui no escurinho, os 2 distritos, Série, Gravatá do Ibiapina e Pão de Açúcar, e suas inúmeras localidades rurais, né, na sua
extensão de mais de 440 quilômetros quadrados. A camada ambiental, aí nós destacamos Bacia do Rio Paraíba, né, Grota Funda, todas as bacias que cortam, né, todo o município de Taquaritinga do Norte. Camada socioambiental, as atividades econômicas, nós colocamos cada atividade, cada serviço, café orgânico, o ecoturismo, a atividade cultural, a atividade de lazer, o comércio, então tudo isso também foi destacado e colocado nos mapas para poder facilitar, né, o visual e o entendimento do produto do plano diretor. Camada e uso e ocupação do solo da expansão urbana. Aí nós colocamos as formas da morfologia, né, como é que a sede, os distritos, cada um, né, se apresenta dentro do mapa. Na proposta de ordenamento territorial, nós trouxemos o macrozoneamento e o zoneamento, né? Cada um com sua definição, cada um com a sua necessidade de que precisa ser implementado. Ao lado do macrozone, as macrozonas do ambiente natural, né? A gente denominou como MAM, que compreende áreas características de presença de recursos hídricos, serras, maciços vegetais, a serem protegidas pela ocupação urbana, por serem mais apropriadas à exploração sustentável da atividade do setor primário, do turismo rural, ecológico, da conservação das nascentes de rios, riachos e a proteção do patrimônio natural e das paisagens notáveis. E a macrozona do ambiente construído, que é composta pela sede do município, pelos distritos, como eu já citei, né, o distrito de Pão de Açúcar e Gravatá do Jiri e Ibiapina, além de outras localidades, como Jerimum, Algodão e outras localidades existentes por todo o município. Aí, tratamos também a zona de ambiente natural, aí tem as zonas Capibaribe, e foi a definição de cada uma dessas zonas, eu vou pedir dispensa dessa leitura de todas elas, que não vem ao caso, né, a gente lê-las. As zonas de ambiente construído, que são o Casario, né, essa área do patrimônio histórico que deve ser preservada, que está constando, né, a preservação das igrejas, enfim, né, dos açudes, das localidades, de todas essas áreas, e os parâmetros urbanísticos, né, como cada área, ZAC 1, ZAC 2, cada área deve ser construída, por exemplo, 1 e 2 pavimentos, o segundo pavimento deve ter tanto de distanciamento, então toda essa parte aí que a arquiteta urbanística foi quem estabeleceu junto, né, com a população nas audiências e que depois essas propostas foram todas validadas no final. Por fim, quem quiser também conhecer mais sobre os 17 ODS, esse joguinho é um joguinho da memória, onde fala de todos os ODS, você tem aqui o QR Code, e lá você vai também se divertir e aprender mais sobre esses ODS. Ele foi elaborado por um colega do curso de especialização em ODS lá em Brasília, na ENAP, e eu sempre coloco ele nas minhas apresentações, porque também eu achei bem interessante, para quem quer se aprofundar mais nos ODS. Maurício, foi essa. Mais 2 casos isolados, se você achar pertinente, e se houver tempo, não sei, mas a gente pode comentar só sobre esse aqui também. Fica não, pode continuar. Eu achei muito interessante, porque eu tinha lido o plano diretor de vocês, e eu achei extremamente boa essa preocupação justamente dos zoneamentos, da participação popular. Eu achei que o plano diretor de vocês tinha alguns errinhos que a gente comentou já, que acho que já foram até corrigidos, mas, ou seja, a preocupação e o acesso na garantia da participação popular é muito importante, e tendo uma pessoa que tem um cabedal técnico que vai te ajudar a montar essa solução de uma forma que faça sentido para a sociedade. Eu achei que estava super bom. Eu acho que você pode continuar assim, a gente aproveita o tempo para você passar essas outras 2 apresentações. Eu só peço desculpa aqui, que eu vou precisar me retirar aqui para a gente ver aquela outra reunião, mas as meninas continuam aqui e elas vão te dando todo o apoio aqui e já tem perguntas para te fazer. Tá bom? Tá. Eu abri uma nova tela aqui, vocês já estão visualizando aí. Estamos vendo, sim. Pronto. Sim. Posso continuar? Vejam só. Essa aqui já foi uma apresentação de um caso isolado, né? Nós, dessa rede de 100 especialistas que nós formamos lá em Brasília, nós criamos o local ODS.
A gente geralmente está criando alguns vídeos, está falando sobre algum ODS específico e a gente está colocando no YouTube para poder a gente sempre estar nesse intercâmbio dos municípios. São 100 municípios, quase 100 municípios diferentes, 80 municípios de todo o Brasil, 100 pessoas. Então, a gente sempre está nessa rede, sempre cada um está trocando experiências de o que cada um está fazendo em seu município, em sua. Então, eu vou aqui, ainda nesse gancho do plano diretor, né, pegando só o ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, trazer como o caso prático, né, da implementação do plano diretor, a gente também pode ter colocado junto, né, do ODS 16 com as suas metas, né, com várias metas. A gente está falando mais dos ODS, mas a gente sabe que nós temos 169 metas aí, que essas metas elas também estão incluídas dentro de várias dessas ações que nós já citamos. Então, é um caso prático, que é a implementação da revisão do plano diretor, que para fazer, eu usei nós, né, articulamos entre várias secretarias, tivemos a duração de 2 anos para fazer esse plano diretor. O público-alvo foram secretários municipais e a população do município, e os resultados, que é identificar leis existentes e propor novas leis para aperfeiçoar os sistemas de administrativo e gestão. O marco legal, né? Já que a gente está falando em paz, em justiça sociais eficazes, né? Então, o marco legal para a elaboração do plano diretor foi através da Lei 1521 de 2007, onde iniciou pela análise da legislação vigente, bem como a estrutura administrativa municipal. E a elaboração do projeto de lei é baseada no relatório final, observando a Constituição Federal, a legislação federal, a legislação estadual, a lei orgânica do município e a lei de diretrizes orçamentárias. O alinhamento do plano diretor com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foi elaborado de acordo com algumas metas, aquele que eu falei agora há pouco, né? Então, para que nós chegássemos até o resultado final, nós tivemos que fazer o mapeamento dessas políticas públicas. Na primeira etapa, é mapear as metas dos ODS no PPA e plano diretor. No segundo, validar o mapeamento PPA versus ODS versus plano diretor, para que no terceiro a gente identificar a vinculação das metas dos ODS com programas e ações municipais, certo? Os projetos de lei necessários são aqueles que eu falei lá na outra apresentação, na primeira, né? Regulamentar as leis que darão apoio à execução do plano diretor, o ODS 16, Paz, Justiça Sociais, como Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras, de Posturas, Código de Mobilidade Urbana, como eu já citei anteriormente. Algumas ações necessárias, nas diretrizes, nós colocamos a gestão participativa, as estratégias de objetivo, fomentar e garantir a participação da sociedade civil, mais uma vez o ODS 16, e as ações implementação do Conselho de Desenvolvimento, utilização de tecnologia disponível, capacitação dos conselheiros, então, pegando o guincho daquela partezinha final. Na conclusão, o que é que nós identificamos nesse ODS 16, que precisaria ser feito especificamente aqui para o nosso município? A análise dos indicadores do censo de 2010 do IBGE revela um centro tradicional relativamente bem estruturado e atendido, com uma periferia com déficits significativos, tendo sua maior área problemas no setor 6 de expansão do eixo de acesso pela rodovia PE-130. A economia do município, originalmente voltada para atividades primárias, converteu-se para a indústria de confecções, apoiada, sobretudo, no crescimento industrial de Santa Cruz do Caparibe, município que se beneficia em grande parte da produção de Taquaritinga. E ainda nas conclusões, apesar de um interesse recente da agricultura ser uma especialização e produtos orgânicos de alto valor agregado, a obtenção de produtos de elevada qualidade, como é o caso do café. A altitude e o clima da sede do município podem ser atribuídos a fatores importantes para o desenvolvimento do turismo. E essa diversificação de atividade é importante, embora o ramo de confecção se apresente no momento como atividade líder, né? Então, isso que a gente já buscou, já identificou
junto, né, das diretrizes lá da confecção do plano diretor, que, além do turismo, confecção são ramos fortes, não só para o município, mas para a nossa região. Ó, e o lado de intervenções planejáveis de cunho estruturante, em alguns momentos, torna-se indispensável um atendimento emergencial para garantir a sobrevivência das populações de rendas mais baixas, ampliando-se os programas de segurança alimentar, de transferência direta de renda e atendendo os serviços públicos gratuitos de qualidade para toda a população do município. Com esse conjunto de ideias, com o diagnóstico, as diretrizes, então chegamos na conclusão que é o plano diretor participativo. Então, foi dessa forma que nós fizemos o nosso planejamento, elaboramos esse documento e estamos dessa mesma forma com o orçamento participativo agora na elaboração e no PPA, que estamos fazendo consulta pública, diferentemente dessa que fizemos nesse período, porque nós estávamos presencialmente, nós íamos às localidades, íamos até as pessoas, nós não esperávamos as pessoas virem até nós, mas agora nós estamos fazendo através de redes sociais, por aplicativos, de outra forma, essa escuta pública para poder formatarmos tanto o PPA como o orçamento participativo. Mais uma vez, o joguinho da memória que eu apresento para vocês. Aqui eu trago um caso prático, esse aqui foi o mesmo, deixa eu só ver se eu consigo achar aqui para vocês. Bom, alguém quer fazer alguma intervenção, alguma pergunta? Eu posso continuar? Você pode continuar e a gente faz pergunta no final. No final, né? Esse aqui é bem rapidinho, esse aqui é bem rapidinho também. Foi pedido, nesse período de pandemia, foi pedido as ações junto com os objetivos de desenvolvimento sustentável que o município estivesse desenvolvendo, né? Pelo o Covid-19. Então, eu denominei como Taquaritinga do Norte, a Agenda 2030, buscando soluções contra o Covid-19. E elencamos aí o ODS 3, Saúde e Bem-Estar. Né? Nós já estamos aqui, as nossas medidas restritivas estão mais liberadas, né, nesse momento, mas nós já passamos por medidas mais severas. E quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em saúde pública, eu também já fui secretário de saúde, então eu já tive um pouquinho mais de liberdade para falar sobre esse tema. A gente fala muito em pactuação, né? A gente sempre fala, tem que pactuar bipartite, tripartite, né? Naquelas reuniões de colegiado. Então, descrever as ações e as estratégias de prevenção, vigilância e respostas a serem executadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Taquaritinga do Norte, de forma articulada com a Secretaria de Saúde do Estado, de Pernambuco e o Ministério de Saúde, em resposta à detecção local de casos suspeitos de infecção humana pelo coronavírus 19. Então, nós tratamos essa questão da seguinte forma: as ações realizadas. A maioria dessas ações, os municípios seguiram um padrão, né, os protocolos de saúde, como planejamento das barreiras sanitárias, investimento em bombas intercostais, motorizadas, a contratação de pessoal, enfim, né? Planejamento de novos leitos para o Covid-19, onde nós criamos uma área específica no Hospital Geral Severino Pereira da Silva, criamos a ala de Covid, né? Separamos a área de atendimento do hospital, criamos essa ala só para com estrutura para atender 14 leitos, com enfermaria, leitos de observação, sala vermelha, enfim, equipe de saúde própria, novas contratações de médico, enfermeiro, plantão, né, 24 horas, EPIs para o setor, máscara N95, macacão, avental, aquisição de ar-condicionado, computador, impressora, tudo isso para essa nova ala do Covid que tivemos que implementar dessas ações para combater. Além disso, ações em feiras livres, com limitação de acesso a feiras, distribuição de máscaras, álcool 70, monitoramento das pessoas, atividades voltadas para os profissionais da saúde, né, nesse período de pandemia, como ventosoterapia, atendimento psicológico, não só os pacientes, mas os profissionais também tiveram que passar por algum tipo de tratamento, porque
todo mundo foi pego de surpresa. Então, chegou um momento da pandemia que estava todo mundo entrando em colapso, né? Os profissionais não estavam mais aguentando a carga, não estavam mais suportando, então a gente tinha que prepará-los e trazer, de alguma forma, um conforto que pudesse fazê-los, né, segurar essa carga pesada. E interditamos a praça central para evitar passeios e aglomerações de turistas, das pessoas. Emitimos inúmeros decretos. Ainda. Eu falo aqui que eu virei o rei do decreto, porque toda semana a gente está fazendo um decreto para poder ver uma norma diferente, ou restringir, ou liberar, né? Essa aquisição de EPIs, óculos, máscaras, viseiras, macacões, toucas, então, tudo isso que é necessário para os profissionais da saúde do hospital terem uma segurança no trabalho, né? Aquisição de equipamentos, aspirador, bomba, contratação de profissionais, de mais profissionais de farmacêuticos, implantar lavatórios em locais com maior fluxo de pessoas, isso em agências bancárias, em locais públicos, teve que disponibilizar tudo isso. Além de o boletim diário, né? O boletim que a gente tem que apresentar todo dia, quantos casos apareceram, quantos sintomas, né? Esse aqui foi do dia 12 e 24 de maio, né? Eu coloquei dos casos, onde surgiram os casos, a diferença, né? Até para a gente poder fazer comparação e acompanhar a evolução, onde é que a gente está melhor ou pior nessa situação. Aqui também foram outros exemplos, e aqui no final foi o cronograma de execução, né? Onde a gente colocou uma tabela, onde o que ia fazer e aonde, né? E o período, e o vacinômetro, que em maio, 24 de maio, nós aqui na nossa cidade, nós temos uma população de aproximadamente 29 mil habitantes, e até 24 de maio nós tínhamos vacinados 6 mil, hoje nós estamos em quase 10 mil habitantes. Então, ainda falta bastante gente para ser vacinada. E finalizo novamente com o nosso joguinho dos ODS. Essa foi uma apresentação para mostrar as ações que o município fez junto com o ODS 3 no combate ao Covid-19. Muito obrigada, Ronaldo. Realmente é bem interessante. Eu já tenho até uma pergunta para fazer a respeito dessa questão própria da divulgação para a população a respeito das medidas que vocês têm adotado, como eles devem seguir. Porque eu, muitas vezes, eu me pego bastante perdida quanto a onde eu vou procurar, meu Deus do céu, e agora? Eu fiquei sabendo por não sei quem que saiu um decreto aqui do governador de Brasília, mas eu não faço a mínima ideia, eu jogo no Google, decreto dia tal, não consigo encontrar. Então, qual foi a forma que vocês encontraram de conseguir disponibilizar? Eu vi que vocês têm o boletim do Instagram, né, que você colocou aí, que eu achei, inclusive, bastante interessante, que diz aí, são as medidas que estão sendo tomadas, etc. Mas vocês tiveram, assim, algum outro tipo de meios de divulgar isso? Sei lá, usaram o Facebook também, ou então algum momento na própria televisão, algum tipo de propaganda, ou alguma coisa assim que vocês fizeram nesse sentido? Nós utilizamos vários métodos para poder chegar até a população. Como o é pequeno, né, 29 mil habitantes, nós utilizamos muito o serviço de carro de som, né? Os decretos, quando eles eram editados, né, quando eles eram publicados, eles ficam disponíveis no portal da Transparência, e lá no portal da Transparência a gente tem uma aba também que tem que colocar todo mundo que já foi vacinado, CPF, o nome e tal, né, para poder, uma forma de prestação de contas e também não haver aquela polêmica que tinha no início, que fulano estava sendo beneficiado e tal. Graças a Deus aqui a gente não teve esse problema, mas a gente tem que disponibilizar tudo isso no portal da Transparência. Mas as pessoas não têm costume de ir lá no portal, acessar, decreto, que praticamente toda semana é um decreto novo. Então, a gente faz uma parceria com a Vigilância Sanitária, com a Guarda Municipal. Então, a gente pega o decreto original, transforma o decreto de uma linguagem mais acessível para aquelas pessoas. Por exemplo, o decreto, geralmente, ele sai 8 páginas, então eu reduzo para 1 página, colocando o que pode, o que não pode, né? E coloco lá, por determinação do decreto, e coloco onde vai ter o decreto na íntegra, e a gente entrega essa folheteria ao comércio, às pessoas. Então, faz essa divulgação através da equipe de vigilância e
da Guarda Municipal para que as pessoas entendam, sejam notificadas, porque também muitos estabelecimentos, né, diversos estabelecimentos, se não receberem ali essa notificação, então para eles não está valendo, né, para eles ele vai poder estar funcionando normalmente. Então a gente teve que fazer essa força-tarefa para poder chegar até essas pessoas com essas notificações. Mas rádio, rede social, o WhatsApp também ajuda muito, porque muita gente tem grupos de WhatsApp, né? Então você sai editando, então o WhatsApp virou o boca a boca hoje em dia, né? Aquela propaganda de boca a boca. Você jogou ali no grupo do WhatsApp, então todo mundo tá tendo essa informação. Mas aí foram basicamente essas as ferramentas que nós utilizamos. Então, de modo geral, vocês podem dizer que vocês são bem-sucedidos nessa questão de alcance da população, né? Nós alcançamos. Teve algumas coisas que em algum momento saiu, né, do controle, por exemplo, algumas festas clandestinas em sítios distantes. Ah, sim. De denúncia, vai à guarda e vai lá. Mas isso não é uma questão de que não foi comunicado, né, para as pessoas. É uma questão de que realmente elas souberam, mas quiseram fazer ali clandestinamente. Então... mas a comunicação a gente fez maciçamente, inclusive o Ministério Público, ele é muito atuante nessa área, então ele fica também cobrando, interagindo e mandando notificação para as pessoas. Então, a gente faz aí uma parceria entre os poderes para poder a coisa funcionar. Uhum. E eu também tenho outra pergunta já em relação a outra apresentação que você fez, que teve a questão da participação popular. Inclusive, você também colocou ali a questão dos artistas que fizeram a representação do painéis, etc. Então, para essa participação popular, como é que foi o processo de triagem das pessoas que iriam participar? Como é que foi o processo de participação mesmo da população nessa questão aí das coisas que você levantou? E também, dessa mesma pergunta, eu tenho só mais uma, que é assim, a respeito da própria representação também nesses painéis. Qual era a ideia de vocês? O que vocês queriam representar? Teve algum escopo anterior em relação a, vou apresentar isso porque eu quero alcançar a população dessa forma, etc. Então, como funcionou isso daí? Foi muito interessante isso. A primeira intervenção, que nós denominamos ali Rua, que foi, né, feito a pintura do índio, que o índio representa, né, as nossas origens. Essa intervenção, os artistas locais, eles convidaram a própria comunidade, os próprios moradores ali, botar a mão na massa, a pintar, fizeram os riscos, então eles interagiram junto, construíram, fizeram todo aquele processo participativo. Uhum. Foi muito interessante. Nessa última intervenção, que agora já foi um momento pandêmico, então a gente queria aglomerar, chamar a comunidade para fazer aquela representação daquele painel, que foi denominado Taquaritinga Menina Natureza, que é onde tem um símbolo de uma raposa, tem um símbolo de um pássaro, que são, né, animais nativos aqui da cidade. Então, a ideia do que nós deixamos para os artistas foram que eles representassem, que seria para o aniversário da cidade, um presente para o aniversário da cidade, e deixamos que eles escolhessem o que melhor representasse. Nós não dissemos, vocês têm que fazer isso. A gente deixou que eles desenvolvessem uma criatividade, e por serem pessoas que vivem, que conhecem, né, nossa realidade, então eles representaram muito bem, eles foram criativos e deixamos, né, a inspiração artística deles fluírem. Mas a equipe foi menor, né? Existe um projeto denominado aqui Quem Cuida Tem, que é um projeto que preserva as fachadas, patrimônio histórico, cultural. Então, nós convidamos essas pessoas desse projeto, então eles se reuniram e decidiram, não mostraram, eu só conheci a pintura, o que seria quando eles estavam fazendo, e eles tiveram total liberdade para poder fazer. Na lateral não sei se eu consegui mostrar, acho que não, lá na imagem, ali na lateral já houve uma intervenção, foi construída uma praça, então virou um ponto turístico também, onde para fotografar, podem fazer piquenique, já colocou uma grama, plantou árvores, já virou também, e isso fica próximo à prefeitura, que era um grande paredão de uma caixa d'água, né, de um ambiente ali deserto, né, que ficava ali sem... Todo mundo passava despercebido, e essa intervenção dar uma vida, né, naquele lugar, para que chamasse mais atenção.
Entendi, entendi. Não, legal, muito legal. E, assim, de tudo que vocês apresentaram aí em relação ao ODS, a definição das próprias ações que vocês tiveram, esse teste das ações que vocês decidiram implementar e tal, o que você diria que foi, assim, de maior gargalo, os maiores gargalos que você encontrou nesse processo? Tanto mesmo a participação popular, ou na questão de definição das ações que vai ser implementadas, a própria edição de decretos, que você falou que editou um monte de decreto aí esse processo. Então, enfim, o que você identificaria como os maiores gargalos, assim, de todas essas questões? Olha, você trabalhar qualquer planejamento, né, desenvolvimento, qualquer produto de planejamento é difícil. E ver a participação das pessoas, né, fazer que as pessoas entendam que um plano diretor é um instrumento de planejamento que vai dar as diretrizes para os próximos 10 anos e que elas é quem vão fazer a validação daquelas propostas e dizer o que elas querem, o que elas pensam, o que elas visualizam do município hoje, do que elas querem para os próximos 10 anos, já é complicado. E você fazer para esse produto, né, para esse documento, uma implementação de ODS, que para muito o ODS é só os quadradinhos que você vai lá, tira foto, você coloca no cartaz, e, né, 2030, e você fazer as pessoas entenderem que os ODS estão atrelados também nessa qualidade de vida, né, nessa construção desse processo, aonde várias ações existentes, muitas pequenas ações, como essas de intervenção mesmo, que eu fiz questão de colocar, que melhoram a qualidade de vida, né, que buscam, né, uma forma, né, de você melhorar aquele lugar, aquele ambiente. Então, você fazer também, as pessoas entenderem o que é o plano diretor, o que são os ODS, aí já complica e você levar isso em audiências públicas, nas localidades, é um gargalo, é uma dificuldade, porque muitas vezes as pessoas ficam desacreditadas. O orçamento participativo acontece todo dia. Então, nas minhas ruas eu quero um calçamento, lá no meu bairro eu quero isso, tal, né? Então, houve também muito pedido assim que não se enquadraria dentro do planejamento do plano diretor, mas nós ouvimos, né? Nós colhemos essas informações. Mas quando essas pessoas participam dessas orçamento participativo, por exemplo, e que elas não veem o resultado daquilo que elas almejam, né? A resposta daquela demanda, daquele pedido, então elas vão ficando desacreditadas, né? Aí, quando vem outros instrumentos de planejamento, quando é para sentar, para você pensar, então já é uma dificuldade maior, né? Porque as pessoas, geralmente, elas já querem as coisas prontas. E quando você pega um instrumento de planejamento desse, a gente não tivesse trabalhado nas localidades, com as pessoas, esse instrumento, ele praticamente não teria validade, né? Ele poderia ser questionado na Câmara de Vereadores, porque ele não foi feito não foi participativo, ele, né, poderia ter N questões, N envolvimentos que dificultaria até na sua execução. Então, a gente trazendo as pessoas, né, para essa responsabilidade, mesmo que não na total maioria, mas aqueles que se interessam, né, que estejam interessados e que querem ver, né, o melhor para a sua cidade, então aqueles que não vêm, deu, né, a carta branca, deu a autonomia para quem participou, né, decidir por eles, fazer a escolha. Então, a gente abriu mão, a gente fez quebrar essas barreiras, fazer com que as pessoas entendam o plano diretor, ODS, e ainda hoje a gente aplica, né, fica incentivando, divulgando, mostrando o que a gente puder fazer de implementação, a gente tenta, porque ainda tem uma barreira grande, né, sobretudo nos governos maiores, governo federal, que não identificou ainda, não entendeu que os ODS são importantes, né, que a Agenda 2030 é importante, não só para o país, mas para todos os outros países que estão alinhados junto com a ONU, a União Europeia, enfim. Mas aí a gente, como município, a gente vai fazendo nosso papel. Sim. Eu diria que um dos grandes gargalos mesmo, em geral, quando tem essa questão de, principalmente, proximidade com as pessoas diretamente, né, uma atuação assim democrática mesmo, bem mais direta do que geralmente a gente tem só com a questão do voto, que seria mais indireta, né? Eu diria que o grande gargalo realmente é a conscientização das pessoas, porque elas já estão tão desacreditadas de, se eu fizer não vai adiantar de nada, não vai trazer resultado nenhum mesmo, então elas acabam se esquivando disso e não querem participar, né? Então, quando elas veem que a voz delas foi ouvida ali,
da própria edição, de um plano diretor que vai guiar as ações da cidade. Então, isso já é um grande incentivo para que ela participe mais de outros processos e que vocês também sempre vão se moldando aí para ver na melhor forma de se adequar também para ouvir a população, né? Eu acho isso fundamental. Principalmente, a gente tem muito essa discussão de democracia participativa, de hoje das pessoas participarem mais ativamente. Então, acho que isso é muito, muito bom, muito fundamental. Pode falar. E para você ter uma ideia, o plano diretor, mesmo ele estando lá na Câmara, está em análise, né, eu discutindo nas bilaterais com o Maurício, a gente ainda identificou algumas coisas que precisariam ser melhoradas, a gente discutindo, o Maurício foi me repassando e eu fui anotando e resgatei o plano diretor para poder fazer algumas novas adequações, algumas correções, devolvemos para a Câmara para poder já chegar no ajuste necessário e, consequentemente, a aprovação. Então, nessa mesma direção aqui que a gente está tomando, eu tenho só mais uma pergunta em relação às lições aprendidas. Então, assim, de tudo isso que vocês têm se assim, se empenhado, quais são as lições que vocês aprenderam e o que vocês fariam de diferente, o que vocês melhorariam, já tendo em vista todo esse anterior aí, esse background de atuações que vocês já fizeram, já têm esse contato com a população? Olha, eu destacaria as parcerias, né? Esse convênio que a gente fez com a empresa de planejamento do Estado de Pernambuco, que a gente chama CODEP-FIDEM, eles têm uma equipe muito preparada, são pessoas experientes, então a gente fez uma junção, eles fizeram que enxergássemos, né, as nossas potencialidades, eles fizeram que nós pegássemos a nossa mão de obra local. Para você ter uma ideia, para você pegar um produto desse, do início até o fim, né, transformá-lo num projeto de lei, com seus anexos, né, com todos esses parâmetros, eu acho que seria em torno de R$500 mil a mais do que isso. E nós economizamos praticamente 90% aí, porque nós utilizamos a nossa mão de obra local, então isso aí é parcerias, implementação. Então, eu acho que foi um dos nossos fatores muito positivos, né? Uma experiência muito boa de a gente aproveitar isso e essa troca de experiência, porque tanto levamos com a população, tivemos junto com as pessoas, né? Ouvindo essas reivindicações, ouvindo reclamações, ouvindo muitas reclamações também. Então, esse feedback, essa troca, eu acho que é uma experiência para quem vive, né, o poder público, a gestão pública, é muito importante participar desse processo. Entendi. Para mim, eu acabei minhas perguntas, mas alguém aí tem perguntas? Marcos? Outra pessoa, como é que é o nome que está participando? Vanderline, vocês têm algumas perguntas? Meninas também, Lorena, Marvete, vocês têm alguma pergunta mais? Eu não tenho, não. Eu queria parabenizar o Ronaldo pela apresentação. Realmente, aqui do lado de cá, estava acompanhando e aprendendo muito também esse processo de participação da população em relação aos ODS. Parabéns, de verdade, a apresentação, realmente bastante curioso, né? A gente vê que realmente tem todo esse desafio ali na implementação, de fato, nos ODS, que nem você mencionou, né? Não é só ali tirar uma foto, olha só, eu estou implementando o ODS, realmente tem todo um processo por trás ali, né? Justamente nessa construção de políticas públicas relacionadas ali aos ODS. E também a participação popular, né? Porque simplesmente não é só ali incentivar a população, mas também aprimorar essa participação popular. Então, realmente tem todos esses estudos aí, né? Debatendo como é que a gente pode aprimorar. E, de fato, eu particularmente não tinha tanto conhecimento, né? Sobre como aprimorar a participação da população, assim. Então, vendo um pouquinho, aprendi muito aqui do lado de cá. Parabéns pela apresentação. É isso. Nós começamos, eu coloquei também lá no nosso Drive uma lei, que a gente fez uma lei, nós criamos a comissão, nós temos a Comissão Municipal de ODS, enfim, para poder fazer com que a coisa funcionasse, que desse, né, um melhor destaque a essas ações. Não, excelente. Muito obrigada também. Faço das palavras da Lorena as minhas palavras também. Realmente é muito interessante ver isso, também ver como funciona o processo por trás de toda a entrega, de toda a ação que é feita, e também a questão da importância da gente colocar a pauta dos ODS mesmo como um guia para onde a gente deve seguir dentro da gestão pública, né?
que afeta aí a vida de milhares de pessoas. Então, enfim, é isso. Eu também fiquei muito contente de ver a apresentação, achei que está excelente. Muito obrigada. O Marcos colocou aqui também, começando hoje aprendendo, deixou o parabéns dele aqui também. Pois não? Então é isso, acredito que terminamos aqui hoje a apresentação. Obrigada, Ronaldo. Muito obrigada, Ronaldo. Deu uma travadinha aqui, não esqueci, mas eu a quem agradeço, gente. Muito obrigado e estou à disposição, viu? Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.